Olá a todos, eu me chamo Mauro Sérgio e eu estou aqui para apresentar o trabalho de aplicação de redes neurais VNet para segmentação de imagens biométricas, orientado pelo professor Anderson Varenga de Moura Menezes, apoiado pelo CNPq e o Laboratório de Inteligência Computacional da UFOPA. Gostaria de só primeiramente avisar que esse trabalho vai ser apresentado com muita pressa, já que eu tenho pouco tempo para apresentar aqui, então qualquer coisa, qualquer dúvida, me manda um e-mail que eu estarei respondendo o mais breve possível. Então a apresentação irá seguir essa ordem, basicamente introdução, objetivo, metodologia, resultados e conclusões. E começando então pelo foco principal desse trabalho, que é a segmentação. Basicamente, a segmentação consiste em separar uma imagem em uma ou mais partes, gerando assim uma máscara. Que essa máscara ela vai determinar a região onde se encontra a nossa área de interesse. Essa máscara, no caso, ela pode ser chamada de ground truth, quando feita por um especialista, que é o que a gente está mostrando aqui no lado direito. E do lado esquerdo a gente tem, por exemplo, uma imagem de ressonância magnética que representaria o tórax humano. E aí, no caso, essa imagem, essa segmentação seria somente o átrio esquerdo, que seria uma parte do coração. Então, passando então para parte da segmentação utilizando redes neurais artificiais para segmentação automática, temos o modelo de U-Net. Esse modelo é amplamente utilizado para esse tipo de segmentação, tanto pela parte da pesquisa quanto pela parte da competição. Basicamente ele consiste num modelo em formato de U, por mais que nesse caso pareça um V. Ele basicamente tem duas partes, a parte de convolução e a parte de deconvolução. E aí na parte de convolução ele reduz a imagem para sua parte, para as suas melhores características, e depois ele faz essa descompressão da imagem juntamente com essa camada de copy and crop, que são as setas cinzas, que passam informação da camada de entrada para as camadas mais de saída, e assim gerando a imagem de saída, que seria a segmentação. Do mesmo modo que a U-Net também tem uma rede chamada VNet, que é baseada na U-Net, contendo apenas algumas alterações na sua estrutura, também em alguns de seus hiperparâmetros, seguindo a mesma estrutura, porém, nesse caso, a VNet trabalha com uma convolução 3D, o que é bem vantajoso, já que no caso, principalmente de segmentação de imagem biométrica, geralmente estamos trabalhando com volumes, então seria bom ter uma noção de contexto. E por isso, o objetivo desse trabalho foi desenvolver e validar a rede VNet para fazer a segmentação de imagens biométricas, fazendo essa comparação com o modelo de U-Net que já temos disponível. As ferramentas utilizadas então foi basicamente a linguagem de programação Python e essas outras ferramentas para criação do modelo e importação dos dados. O conjunto de dados utilizado foi obtido do site Medical Segmentation Decathlon, consiste no conjunto de imagens de coração, de volumes do coração, com o objetivo de segmentar o átrio esquerdo. O tamanho desse conjunto é de 30 imagens, porém só temos acesso a 20. E para isso nós separamos 18 imagens para treinamento e validação e 2 volumes, no caso 18 volumes e 2 volumes para teste. Então as imagens foram pré-processadas desse modo. Primeiro é feito o carregamento dos volumes, cortando as regiões em Z que não há segmentação. Depois é feito um redimensionamento das imagens para o tamanho de 128 por 128. Após isso é feita uma demarcação da região de interesse em X e Y, onde a gente deixa mais concentrado a região do coração, que é o nosso objetivo, tudo para facilitação da rede neural. Além disso, é feita uma normalização dos pixels da imagem entre 0 e 1, através dessa equação. Além disso, é feito um redimensionamento da lista de imagens de acordo com o padrão da rede neural, que seria N, sendo o tamanho dessa lista de imagens, 128, 128, e 1, que é o número de canais. Então, a gente utilizou a U-Net com o framework TensorFlow 1.15, com as camadas com esses tamanhos. Essas camadas basicamente consistem naqueles blocos que eu mostrei lá na estrutura, onde esse número seria o número de feature maps para cada bloco. No caso da VNet, não foi possível fazer a implementação da VNet em 3D em si, por mais que tenhamos tentado em diversos casos, não tivemos sucesso em nenhum deles. E para isso, nós primeiro implementamos então a VNet 2D através do framework que era o VNet Collection, com esse número de camadas, e futuramente esse conhecimento da VNet 2D pode ser transposto então para um modelo 3D, por isso é interessante ainda assim fazer esse tipo de análise. Os parâmetros foram encontrados através de testes empíricos,
e o que não está sendo mostrado aqui é o padrão da biblioteca, sendo que a gente tem uma diferença aqui, que a gente está utilizando os callbacks, early stopping e reduce ali um plateau. O early stopping basicamente vai parar o treinamento caso não haja uma diferença durante esse período de paciência, assim como o reduce ali um plateau vai reduzir o learning rate do mesmo modo caso atinja o período de paciência. Foi feita uma divisão em 80% para treinamento e 20% para validação daqueles 18 volumes que separamos para treinamento. A métrica utilizada foi o DICE, que é basicamente esse DSC, bastante utilizada para analisar a similaridade entre as amostras. Essa equação ela utiliza dois vetores A e B, que são vetores binários. Também, além disso, foi feita uma análise estatística para verificar a diferença estatisticamente significativa entre os modelos, utilizando o teste de Kruskal-Wallis e, a posteriori, caso haja essa diferença, utilizaremos o teste de Thun. Então, passando para os resultados, a gente tem aqui uma fatia 10 como exemplo, uma fatia do conjunto de testes, e nesse caso a gente tem a figura A, que seria o ground truth dessa fatia, a figura B, que seria a segmentação da UNET, e a figura C, que seria a segmentação da VNet. Essas imagens são somente para efeitos de demonstração, mas o que nos interessa mesmo é as métricas dessa tabela. Aqui nós temos agora de treinamento, onde temos 10 execuções para cada uma das redes, e aí temos aqui embaixo a média e mediana de desvio padrão. E aí a gente vê que elas tiveram métricas bem semelhantes para treinamento, e com pequena diferença no desvio padrão, mas isso pode ser ou não relevante. Também no caso do teste, temos o mesmo tipo de resultado, onde todas as execuções são bem semelhantes e temos uma pequena diferença no desvio padrão. O que vamos confirmar agora se há ou não essa diferença através do teste estatístico. O resultado que nós tivemos, que seria esse p-value, foi de 0,5. O nosso p-value almejado, que seria o nosso valor de corte, era de 0,05. Então, como esse valor foi maior do que o valor que nós esperávamos, nós não podemos afirmar que há diferença significativa entre os modelos. Ou seja, os modelos são semelhantes, têm resultados semelhantes. Então, com isso podemos concluir, é claro que não houve diferença, que também não foi possível realizar a implementação utilizando volumes 3D, o que poderia resultar em melhores de desempenho ou não. Resta a nós implementarmos e fazermos essa verificação, mas, além de tudo, ambas as redes apresentaram bons resultados na segmentação, com um valor de DICE acima de 88% durante a etapa de teste, o que é muito bom de qualquer modo, então as duas foram muito boas. Por fim, gostaria de agradecer então ao CNPq e ao UFOP pelo apoio ao trabalho e ao LABIC por me abrigar durante a execução do trabalho. Muito obrigado a todos. Até!